Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é a pastora Lu Medeiros, do Ministério Semeando Vida, Cotia São Paulo. Ei, a paz seja convosco. Sim, a paz seja convosco, sim, é direto do trono de Deus, direto do coração de pai para o coração de filho, nesta manhã, aleluia, de terça-feira, e eu já quero, juntamente com você, glorificar a Deus, adorar a Deus, engrandecer a Deus, magnificar a Deus e exaltar a Deus, sim, por mais um dia, por mais um milagre em nossa vida, sim, sim, porque Deus, Ele é bom todo tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nesta manhã, juntamente com você, eu quero fazer um ato profético, sim, levantar as minhas mãos e declarar nesta manhã que o Senhor possa vir, aleluia, tomar a primazia do nosso coração, tomar a primazia no seio da nossa casa, tomar a primazia do seio da nosso trabalho, a primazia do seio da nossa empresa, aonde você estiver nesta manhã, que o Senhor cubra você com o seu sangue precioso, do alto da calabadarabadaia, sai do alto da cabeça, a planta dos pés, que nesta manhã eu declaro sobre a tua vida cura, eu declaro libertação, restauração, restituição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia! E nós estamos aqui para mais um dia de decretos. Hoje nós temos, antes de eu declarar, aleluia, eu quero falar para você que nós temos culto de intercessão. Hoje nós estaremos ali dobrando nosso joelho no altar do Senhor uma hora, amém? Clamando por vidas, clamando ali pelo dizimista, pelo ofertante, você de longe, você de perto, os clamando ali sobre, pondo a mão ali sobre as fotografias, sobre cartas. Então, eu creio que na hora nona, hora da misericórdia, os céus vão se abrir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos aqui para mais decretos, oh glória, e hoje nós vamos proibir Satanás de agir na nossa vida. Ei, é tempo de declarar, não é mais tempo de você ficar com essas oraçõezinhas assim, ai, sabe aquelas orações que nem a língua sai do céu da tua boca. É tempo de orar, orar com clareza. Orar com clareza, porque o nosso próprio Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás que é um Deus que responde resposta. Ele não é um Deus que responde perguntas, assim como ele chama Bartimeu e ele vai dizer assim: o que tu queres que eu te faça? Assim como ele entra no tanque de Betesda, aleluia, e fala para aquele menino, fala para aquele homem de 38 anos naquele lugar: quer ficação? Quer ficação, não é? Quando ele chega em Betânia, que ele fala para Marta e Maria, aonde o puseram, né? Então ele é o Deus que responde resposta. E a nossa resposta hoje são debaixo de decreto. Nós vamos proibir Satanás agir, porque Satanás também fala na Bíblia, Satanás também age na Bíblia. E nós vamos nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, no poder que há no seu sangue, nós vamos aqui declarar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes eu quero, aleluia, nesta manhã declarar a palavra de Deus
o qual ele confiou ao meu coração. Igreja, compartilhe esse áudio, vai lá no meu YouTube, se inscreva, né? Para que a pastora chegue a 1.000. Se eu chegar a 1.000 inscritos, eu vou trazer os cultos para você, né? Eu vou ter ferramentas para trazer cultos. Os nossos cultos do Ministério Semeando Vida são maravilhosos. Quarta-feira, culto de libertação. Sexta, domingo, culto da família. Até o culto da intercessão vou trazer para você. Amém? Vai lá, fala para o seu amigo, para a sua amiga, né? Aleluia, apresenta um projeto novo para eles. Você tem apresentado projetos novos para os seus amigos? Esse é um. Amém? Glória a Deus. Então vamos para Gênesis capítulo 2, que vai dizer assim, versos 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Projeto. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, presta atenção. E toda erva do campo que ainda não brotava, nem estava nem brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem para lavrar a terra. E a Bíblia diz que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Você imagina que logo no princípio a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, ele não tinha feito. Presta bem atenção nessa palavra, olha isso. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava. Toda planta que ainda não estava na terra, e nem toda erva que ainda não havia brotado. Por quê? Porque ainda não havia, né? A Bíblia diz assim, ó, porque ainda, presta bem atenção, que isso aqui é uma chave, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. Você entende? Ele não tinha ainda feito chover sobre a terra, por isso não tinha planta, não tinha erva. E muitas das vezes nós não entendemos o processo que nós estamos passando. Muitas das vezes nós reclamamos, muitas vezes nós blasfemamos contra Deus, nós murmuramos contra Deus, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque não aconteceu isso, porque não aconteceu aquilo. E nós, aleluia, nós se revoltamos contra Deus, nós se revoltamos contra a igreja, nós se revoltamos contra os pastores. Olha aqui o que acontece quando Deus ele forma. E toda a planta do campo ainda não estava na terra porque não tinha havido, não tinha chuva. Então essa terra ainda não estava preparada para receber a graça de Deus, que eram as plantas e as ervas. Muitas coisas não vão acontecer na minha vida, na tua vida, porque nós não estamos preparados. Muita coisa ainda não aconteceu na tua vida porque você ainda não tem estrutura. Eu não tenho estrutura. Não é porque Deus não vai fazer, é porque nós não temos estruturas, nós não temos preparação. Se Ele te entrega algo fora do tempo, porque Deus não é irresponsável, não, não. Quando Ele não te entrega, quando não acontece, quando a resposta não vem da tua oração, é porque você não está preparada ainda, é porque a tua casa ainda não está preparada. Deus está forjando você, Deus está forjando o teu caráter, Deus está forjando aí, mudando, dando estrutura para você, para que quando Ele entregar para você, ei, Satanás não tenha poder de roubar, de destruir. Quando Ele entregar para você, você poder sustentar nas tuas mãos aquilo que Ele te deu. Quantas vezes você quer algo que você não tem estrutura, né? Você não pode. Quantas das vezes você entra em dívida que você não pode, não está preparado, né? Em relacionamentos que você não estão preparado. Quantas das vezes você, né, dá um passo maior do que a perna porque você não está preparado. Então espera o tempo de Deus, espera o sim de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então olha só, aí a Bíblia diz aqui, ó, não tinha chuva. É por isso que não tinha nem planta e nem erva, porque não tinha chuva. Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar a terra. Como é que ele ia trazer a planta? Como é que ele ia trazer a erva se não tinha chuva, se não tinha o homem para lavrar a terra? Não tinha chuva para regar, não tinha um homem para lavrar.
né? Para cuidar. Então, tudo que Deus cria em nós, tudo que Deus, né, faz em nós, através de nós, tem um governo. Tem um governo, preste bem atenção. Tudo que Deus estabelece tem um governo, isso aqui é fato. O dia, qual é o governo do dia? É o sol. Qual é o governo da noite? É a lua. Tudo que Deus estabelece, ele cria um governo. Você está entendendo o que Deus está falando hoje com você? Ah, mas pastora, eu tenho pedido tanto tempo. Olha para você, olha para sua casa. Olha, você está preparada? Você está preparado? Então deixa Deus chover fazer chover nessa terra. Deixa Deus capacitar você. Deixa Deus habilitar você, porque tudo que Ele estabelece, Ele se responsabiliza. Escreve aí no teu caderno. Tudo que Ele estabelece, Ele se responsabiliza, porque aí Ele vai dizer: o vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Não tinha chuva, não tinha homem. Mas depois, ele diz, aí vem o vapor. E eu creio. Vapor é provisão. Eu creio que Deus vai entrar com provisão na tua terra, na tua vida. Não tem água, não tem homem para lavrar, mas vai vir. Eu não sei de onde vai vir, mas vai vir esse vapor para dar crescimento para você deixar de perder as coisas nessa manhã. Vai vir um vapor, não sei de onde. Esse vapor em forma de uma porta de emprego, em forma de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de uma restituição. Em nome do Senhor Jesus, recebe esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Então vamos para os decretos. Em nome do Senhor Jesus. Hoje a nossa oração são decretos, decretos. Zacarias 3:20. Oh, aleluia, nós decretamos em nome do Senhor Jesus, oh glória, que Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás, nesta manhã. Nós declaramos, Salmo 80, versículo 16, que o inimigo pereça em sua repreensão, ó Senhor. Salmo 104, versículo 7, que o inimigo fuja da tua repreensão, ó Senhor, ó glória. Marcos 4, 39, proíbo todos os ventos e todas a tempestade que o inimigo enviou para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Salmo 68, versículo 30. Proíbo toda a companhia dos lanceiros e das multidões de touros, até que submeçam, glória a Deus, aleluia. Isaías 17, 13. Proíbo aquele que me apressa e que eles fujam da minha presença. Malaquias 3:11. Proíbo o devorador por minha causa, proíbo o devorador por a minha família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proíbo em nome do Senhor Jesus o cavalo e a carruagem, que eles caiam em sonos profundos, glória. Lucas 9, versos 42. Proíbo todo espírito imundo que tentam entrar na minha vida, que tenta entrar na minha casa, que tenta entrar na minha família. Salmo 119, versículos 1. Proíbo os espíritos orgulhosos que são amaldiçoados. Ezequiel 25, 17. Lanço proibições furiosas contra os inimigos da minha alma, todos aqueles que tentam, aleluia, colocar medo em mim, colocar medo na minha família, me aprisionar. Ei, segundo Samuel 22:16, que o vento forte, Senhor, das tuas narinas proíba o inimigo, toda ação, neutralize agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isaías 66, versos 15.
proíbe o inimigo de chama de fogo. Isaías 30, verso 17. Faça fugir, Senhor, 1.000 homens agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, com a tua proibição, ó Senhor. Marcos 9, proíbo todo espírito imundo contra a minha vida, que tenha, meu Deus, agora agido na minha vida, na minha família. Salmo 119, proíbe os espíritos orgulhosos que são amaldiçoados agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória. Marcos 1, 25, demônios, eu te proíbo, cala-te e saia, em nome do Senhor Jesus. E salabaia, sai, eu nesta manhã libero, aleluia. Eu estou liberta, minha família está liberta, em nome do Senhor Jesus, oh glória. Eu libero nesta, levanta as tuas mãos, eu libero esses decretos sobre a tua vida, eu libero esses decretos sobre a tua casa, eu libero esses decretos sobre os teus sonhos, eu libero esses decretos sobre os teus projetos, aleluia. O inimigo tem que obedecer, o inimigo tem que bater de retirada, as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja de Cristo aqui na terra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Libero todos esses decretos, põe a mão na altura da tua cabeça, também estou colocando aqui, Senhor meu Deus e meu Pai, eu recebo todos esses decretos através da tua palavra. Eu proíbo, meu Deus, nesta manhã, toda investida de Satanás contra a minha vida, contra a minha família. Pai, nesta manhã eu me cubro com o teu sangue, Jesus. Sangue nos umbrais da minha casa, sangue nos umbrais do alto da cabeça, à planta dos meus pés. Em nome do Senhor Jesus, eu os proíbo. Esses são os decretos através da palavra. Se Deus permitir, a pastora volta amanhã. Tenha um bom dia, na paz do Senhor.